Olá, moçada! Que bom estar com vocês novamente. Hoje, por um motivo muito especial, nós vamos entrevistar a Mariane Carvalho, uma ex-aluna do Logos, foi nossa aluna em 2016. A Mari a gente tem um carinho enorme por ela, porque além de ter sido aluninha do Logos, ela é filha de um professor muito querido que a gente adora, que é o Gilberto, professor de História. E nós estamos num ambiente controlado, vocês sabem disso, nossa equipe, todo o staff que está atrás da gente estão todos de máscara. Nós estamos a uma boa distância, né, Mari? 1,5 metro entre um e outro aqui. Então a gente vai tirar a máscara até para que vocês possam ouvir melhor a gente, tá? Pode tirar sua máscara também, Mari. Mas mantenham os cuidados, vocês sabem da importância disso, né, galera? Com certeza. Vamos lá. A ideia aqui hoje é falar com a Mari sobre nutrição. Gente, a Mari tem um canal no Instagram dela. Tá no YouTube também, Mari? Eu tava, mas dei uma paradinha. Por enquanto só no Instagram, mas quem sabe futuramente voltar pro Isso aí, YouTube. o canal da Mari no Instagram é um barato. Ela sempre traz um monte de dicas super legais sobre nutrição. E aí, conversando com o Selma e com o Elber, a gente pensou, poxa, por que a gente não convida a Mari para falar um pouquinho sobre a importância, né, da vitalidade que é a questão nutricional para o aluno, para todo mundo, mas principalmente, como a gente está fazendo algo para vocês, principalmente para vocês, nossos alunos vestibulandos, como que é importante a gente cuidar na nutrição, né? Que a gente sempre fala com vocês, mente sã, corpo são, fala muito do exercício físico, fala muito da carga grande que vocês têm de estudos, então a nutrição é fundamental. E a Mari está quase formando na UF, entrou em 2017 né, Mari? Está quase lá, está quase formada, já está no nível avançado na nutrição. O canal dela é um sucesso, arrebenta. Então a gente vai falar um pouquinho de nutrição com a Mari. E Mari, você comentou comigo que você dividiu em 3 grandes áreas, né? Sim. O que você pensou? Se apresentem para a galera e fala um pouquinho para eles do que você pensou da gente ter esse bate-papo. Beleza. Oi, pessoal. Então, o João já fez a minha apresentação aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, eu fiquei muito feliz de verdade por esse convite. Que massa. Muito mesmo. E a gente estava até conversando antes de começar aqui o quanto eu gostaria de ter sido orientada nesse ponto de vista nutricional, de atividade física, e o quanto eu acho o máximo o Logos estar se preparando para isso. Porque eu vou dizer uma coisa e depois eu vou explicar. Não adianta, quem vai passar no vestibular não é quem estudou mais horas. Mas calma, não é para vocês também não estudarem. Mas é quem estudou mais horas e conseguiu absorver essas horas de estudo. Então não adianta você passar 10, 12 horas estudando se o seu cérebro não está preparado para isso, se você não está hidratado, se você não está com os micronutrientes em dia. A partir da nutrição a gente consegue juntar muitas coisas. E o que eu pensei, né, nesse ano de pré-vestibular, que é um ano, às vezes, um pouco estressante para a gente, que demanda muito da nossa capacidade mental, o que eu pensei nessas áreas, né, é a questão da energia, mas não da energia isolada, porque quando a gente pensa em energia, não adianta a gente ficar enérgico e não conseguir parar e focar. Então, é energia aliado ao foco. O terceiro é o sono, que é muito importante, que a gente fica negligenciando tanto esse assunto. Então, tem várias estratégias nutricionais muito interessantes que a gente pode falar sobre o sono. E o terceiro ponto é sobre ansiedade. Ansiedade e depressão, que é algo muito, infelizmente, muito presente nesse ano. E a partir disso a gente vai falar sobre comida, sobre água, sobre exercício, abrangendo essas 3 áreas. Legal, Mari, que show. Começando pelo sono, Mari, às vezes, né, o vestibulando negligencia esse ponto. Vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, e aí quando chega na sexta-feira tá o caco, tá o bagaço, né? Sim. Qual que existe uma regrinha geral para todo mundo, cada indivíduo é de um jeito? Qual seria o mínimo de horas dormidas por noite? Qual seria o ideal? Já se passar de tantas horas já é muito, já não é bom? O que você tem dos seus estudos que você poderia dar de dica para a galera? Então, o que a gente tem de mais atual sobre essa parte do estudo, a questão de horas, a gente pensa nessa faixa de idade, porque vai mudando desde que você é criança, bebê, até você ser adulto, idoso, mas nessa faixa de idade que eu imagino que esteja por aqui, de 6 a 8 horas de sono.
Então, tem indivíduos que eles são mais adaptados a dormir menos e tem indivíduos que são mais adaptados a dormir um pouquinho mais. Mas quando a gente vai pensar em uma privação de sono de 5 horas ou acima de 9 horas, já é uma coisa que não é muito fisiológica. Porém, tem um outro fato. Não é só questão de horas de sono, mas de qualidade de sono. A gente estuda muito sobre higiene do sono. Então, a gente tem várias fases durante o nosso sono. E a fase mais reparadora, a fase que a gente mais consegue aprender, de fato, é aquela fase do sono REM. Então, o famoso sono REM. Que a gente passa mais ou menos 120 minutos, então umas 2 horinhas, assim, em vários ciclos durante a nossa noite. Então, quando a gente desperta muito de noite, às vezes a gente desperta justamente nessa área, a gente acaba interrompendo um pouco o nosso ciclo. Então você tem que avaliar, será que eu estou despertando muito à noite? Eu demoro muito tempo para dormir? Isso tudo atrapalha a nossa higiene do sono. Então coisas assim, muito gerais, porque eu ainda não estou entrando na nutrição. É o seguinte, ter um horário mais ou menos fixo para você dormir é muito importante, mesmo no fim de semana. Porque no fim de semana, às vezes a gente acaba, tô no fim de semana, vou dormir super tarde, claro que a gente tem que pensar na nossa vida, no social, mas a gente tem que lembrar que também é um ano de vestibular. É um ano que a gente precisa estar realmente mais focado. Se você já tem uma tendência à insônia, ou se você tem um sono bom, tudo bem, mas se você tem uma tendência à insônia, é bom que você mantenha isso mesmo no fim de semana. Além disso, uma coisa que é difícil pra gente é não levar o celular pra cama, porque o nosso ciclo circadiano, ele tem uma proporção totalmente direta com a questão da luminosidade, e principalmente essa luminosidade que é artificial. Então, quando o quarto está todo escurinho, ele vai produzir mais melatonina. Então isso a gente já vai ficando com um soninho, se levar para dentro, ainda mais que na rede social, você já vai começando a pensar, os debates, não sei o quê, você começa a não relaxar. Então isso é um grande problema, isso a questão é tão importante. da luz. A gente percebe muito essa relação, às vezes até doentia com relação ao celular, né? E quanto que é importante parar um determinado momento, desligar o celular, só ligar no dia seguinte, para que você tenha realmente essa disciplina de dormir no horário correto, né? Com certeza. Legal. É uma coisa muito, muito importante de verdade. A questão da água também, tem muita gente que levanta, tem despertares noturnos por conta de ir ao banheiro. Sim, então, bebe muita água antes de dormir. Bebe muita água antes de dormir. É muito importante que você beba água. Só que o recomendado mesmo é que você pare 1 hora, 2 horas antes de você dormir. E o mesmo vale para a alimentação. Interessante. Tem vários estudos também que comprovam que a alimentação muito perto, meia hora, 1 hora antes de você dormir, ela atrapalha o início do seu sono. Então é interessante que a gente pare a nossa alimentação um pouco antes. E 2 horas antes também? É o recomendado ou não? Acho que 1, 2 horas antes. Na verdade, os estudos são até um pouco mais radicais, de 3 a 4 horas antes. Eu vou te dizer que eu não consigo fazer isso. É difícil mesmo, né? É difícil mesmo. Eu acho muito complicado. Mas se você conseguir parar umas 2 horas antes... Já é o ideal. Já é o bacana. Já é o bacana, já é o ideal. O Selmo brinca muito, Mari, que ele fala, gente, estou chamando de Mari porque eu conheci com 17 anos, hein, gente? Mas é quase doutora Mariane. Mari, o Selmo comenta muito que o jeito que você começa o seu dia vai determinar todo o seu dia, né? Então, a gente poderia até, um pouquinho antes da fala dele, falar, dormindo bem, começando seu dia com uma boa noite de sono, uma noite reparadora, já vai dizer muito sobre aquela produtividade do dia, né? E algo que a gente ouve muito dos alunos falarem, a gente fica, caramba, como é que pode isso? É não comer café da manhã, né? Não tomar o café da manhã. Qual é a importância do café da manhã durante um dia produtivo? O que você tem a dizer para essa galera sobre o café da manhã? Entrando mais nessa parte, então, depois do café da manhã, durante a noite, a gente está produzindo energia, só que num nível mais baixo. O nosso corpo ele não está parado, a gente não para tudo. Então a gente tem vários reparos, tem muita coisa acontecendo no nosso corpo. Então a gente tem uma energia acontecendo. E também a gente tem hormônios que precisam estar atuando para levar energia para o nosso corpo. E um deles a gente chama de cortisol.
que eu tô falando até numa linguagem um pouco mais técnica, porque eu sei que o pessoal daqui entende. Como é que é? Faca nos dentes. Isso. O pessoal sabe, uma revisãozinha aqui. Então a gente tem o cortisol. O cortisol ele é responsável por fazer gliconeogênese. O que é isso? Basicamente é pegar, conseguir energia, conseguir glicose a partir de outras substâncias, outros produtos que não seja o carboidrato. Porque primeiro você utiliza o glicogênio no seu corpo e depois só que a gente passa muitas horas dormindo. Então esse glicogênio ele já vai depletando ao longo do seu sono. Enfim, quando você chega no início da manhã, é o pico do cortisol, desse hormônio que vai estar atuando para gerar energia para o nosso corpo. Lembrando que o nosso cérebro e outros, mas principalmente o nosso cérebro, ele depende de glicose. Ele depende muito de glicose. Então, primeiro quando a gente acorda, esse hormônio está lá no alto. Esse hormônio é muito responsável pelo estresse. Pelo estresse, pela falta de concentração. Quando a gente vai pensar no cortisol em níveis crônicos elevados, eu até ia falar isso na parte da ansiedade, mas depois eu volto. Quando ele está em um nível crônico elevado, a gente tem problema de memória, de cognição. A gente também tem problema de estômago, porque ele vai incentivar o ácido clorídrico no nosso estômago, que ele ajuda, né, na digestão das proteínas, isso é bom, só que ele vai produzir demais. Então tem gente com gastrite, tem gente com problema gastrointestinal porque é muito estressado, porque não dorme bem. Aí vem refluxo, vem gastrite. Vem refluxo, gastrite. Então como é que a gente faz? Quais são as estratégias para a gente baixar um pouco esse cortisol? Assim que a gente acorda, quando a gente se alimenta com carboidratos bons, com a fruta, com os cereais, a gente abaixa esse nível de cortisol, porque a gente está dando glicose, então ele não precisa pegar glicose de outros lugares, a gente já está oferecendo para ele a glicose. Então a gente vai abaixar, se você também fizer uma alimentação com isso, pode ser pão, pode ser fruta, você vai abaixando esse nível de cortisol. Então, é muito importante. Você não vai ficar com mau humor também quando você acordar, vai dar bom dia para as pessoas, vai ser totalmente diferente o seu dia realmente. E também, se você se priva do café da manhã, você está se privando de energia. Como eu falei, a gente está depletando nossa energia. Como o seu cérebro vai funcionar? Como suas funções vão funcionar se a sua energia está baixa? A sua energia do seu corpo vai ir para as partes mais vitais e vai faltar em algum lugar. Então, por isso é muito importante, gente, o café da manhã. De verdade. Você recentemente fez um post. Aliás, vou aproveitar aqui, Mari, faz propaganda do Instagram. Como é que é o nome do canal? É Mari Vivendo Nutrição. Legal. Recentemente a Mari fez um post que eu morri de rir, que você estava dando dicas de como cortar o pão. E na verdade, cortar no sentido real mesmo, não no sentido figurado. Ela brincou, ela pegou a faca, cortou de várias vezes, de várias formas e tal. Por que eu estou citando isso, Mário? Por que eu estou tocando no assunto desse post? Porque muitas vezes a pessoa acha que para ela ter um bom café da manhã, ela tem que se alimentar só de fruta, ou ela tem que se alimentar só de cereais, quando na verdade o legal é o equilíbrio das coisas, né? Com certeza. Você naquele post, você quis mostrar que o pão sozinho ele não é um vilão, né? Você pode ter o pão como parte da dieta e tal. O que seria um café da manhã de um vestibulando? Um exemplo ou dois, Mari, para a galera que está em casa, nos assistindo, que seria um bom café da manhã para um vestibulando, aquele cara que vai passar, aquela menina ou aquele rapaz que vai passar 8 horas por dia estudando? Primeiro eu gostaria de lembrar que a alimentação é muito individual mesmo. Cada um aqui vai ter a sua peculiaridade e vai ser mais interessante colocar alguma coisa ou outra. Mas o que eu gosto muito de pontuar é que o que é o mais interessante, até fisiologicamente, é a gente fazer uma escadinha de calorias que começa grande e vai diminuindo. Então, não tem importância você fazer um café da manhã reforçado. É interessante que você faça. Mas eu vou dar uma opção aqui. Que legal. Mas eu vou dar uma opção aqui para quem gosta de comer e para quem não gosta. Porque eu não gostava de tomar café da manhã porque eu me sentia enjoada. E eu vejo muitas pessoas falando isso. É muito comum isso entre os nossos alunos. Você acha que tem a ver com a questão da idade, com a questão de produção de hormônio ou não? É uma coisa pessoal mesmo? Olha, eu vou te dizer que essa pergunta aí eu vou ficar te devendo, porque
Sinceramente, eu não sei. Eu Porque acho que é uma coisa individual. Muito comum de nossos alunos. Muitos de vocês que estão nos assistindo não têm o hábito do café da manhã. Então vamos lá. Mari vai dar uma dica legal aqui. Para quem gosta de comer e para quem não gosta de comer. Isso. O que eu acho interessante no café da manhã é, primeiro a gente tem que pensar na parte dos cereais. Então, você pode comer um pão. Pode comer pão. Pode comer pão. Você pode incluir também uma fruta, até que seja um pouco mais substancial, do tipo uma banana, um mamão. Você tem que ver a fruta da sua preferência. Tem gente que gosta de fazer tapioca também. Eu acho interessante... Essa questão da ordem é bobagem. Por exemplo, come a fruta primeiro, come a fruta depois. E eu misturo tudo. Misturo tudo. Isso é besteira, então, de ordem, É besteira. Tá. Que eu já ouvi um monte de gente falar, tem que comer a fruta primeiro. É mesmo? Ou, tem que comer a fruta depois. Não, e tal. vai tudo misturar lá dentro. Não tem esse problema. A única coisa de ordem que eu já ouvi falar é a questão mais do almoço para as pessoas que têm muita dificuldade de bater as calorias, tem muita dificuldade de comer. Aí sim eu recomendaria a pessoa começar primeiro pela proteína, aí depois vai para o cereal e as leguminosas do tipo arroz, feijão, e depois para a parte de legumes e tal, porque ela precisa de mais calorias. Então, se ela parar de comer, pelo menos ela comeu alguma coisa que está sendo substancial, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Então, assim, esse café da manhã que seja mais substancial, e uma dica para você que não... Tô mexendo aqui. Que não gosta de comer. Que você que não gosta de comer, você pode tomar. Se você não gosta de comer, você toma. Só uma coisa que eu ia falar da tapioca. Eu acho interessante a gente colocar um pouco de fibra nas coisas. Por quê? Quando a gente come um carboidrato que é simples, do tipo a tapioca, que não tem muita fibra, a gente vai consumir, a gente vai ter energia rápido, mas também vai deixar de ter energia rápido também, porque a insulina vai agir rápido e vai abaixar a glicose no nosso sangue. Então é interessante que a gente coloque, por exemplo, uma colher de farelo de aveia. Recheia a tapioca com uma colher de farelo de aveia. Pode ser. Com ovo também. A gordura ela também ajuda a gente a retardar um pouco o nosso trânsito gastrointestinal. Então isso também vai diminuir a velocidade de absorção da glicose. Eu acho interessante. Não esquecer também das proteínas, porque a gente também precisa delas, distribuir bastante durante o dia. Um queijinho branco, um ovo. Os vegetarianos também podem misturar leguminosas com cereais, do tipo milho com ervilha. Eu gosto de fazer essa mistura até. De manhã, né? Pode ser de manhã. Interessante. Acho interessante, tem gente que faz grão de bico. No interior, por exemplo, é muito comum comer inhame e aipim de manhã. Isso é ótimo. Muito comum. Era comum, eu tinha sítio, meus avós tinham sítio, né? Todas as vezes que a gente ia para o sítio, de manhã cedo era certo, aquele cafezinho com inhame saindo do cozido, assim, na hora, passava uma manteiguinha. Ou pó, manteiguinha não pode? Não, manteiguinha um pouquinho, 15 manteiguinha. Um pouquinho sempre pode. Legal. Aí você falou de tomar, Mari, para quem não gosta de comer, tomar. Tomar o quê? Faz uma vitamina bem reforçada, pode colocar leite. O leite, tanto leite de vaca ou leite vegetal. Dentre os leites vegetais, o que mais tem proteína, na verdade, é o leite de soja, mas você pode utilizar outro tipo de leite vegetal. Então você bota um copinho de leite, você vai bater com alguma fruta que você gosta, pode ser banana, pode ser morango, maçã, abacate, você pode bater que fruta você quiser. Também coloca essa colherzinha de aveia, de farelo de aveia. Um parênteses. Por que o farelo de aveia? Acho importante falar, porque aveia a gente tem 3 tipos. A gente tem a farinha de aveia, a gente tem o floco de aveia e o farelo de aveia. Às vezes as pessoas ficam, tá, mas e aí? O que eu faço? Qual a diferença? Ou é tudo a mesma coisa? O farelo de... Vamos lá. A aveia, ela é o seguinte, ela é uma bolinha que tem uma casca e dentro tem um miolinho. Esse miolinho, ele é o amido, ele é o carboidrato simples. Desse miolinho a gente faz a farinha de aveia. Se a gente pegar o grão inteiro, a gente tem o floco de aveia, ou seja, a gente tem a partezinha do amido e a gente tem a parte da casca, que é a fibra. E o farelo de aveia é só a casca, que é só a fibra. Só a fibra, legal. Que é só a fibra. Que legal. Então, eu prefiro usar
né, o farelo de aveia, mas eu também uso muito floco de aveia para fazer mingau, por exemplo. Gosto muito. Perfeito. Então é basicamente E batendo esse shake teria uma refeição bastante nutritiva. Bastante nutritiva. Que legal. Excelente aí, galera. Uma baita dica. Sim. E aí, Mari, a gente fala também na questão da colação, né? Até chegar ao almoço, é recomendável que tenha uma pequena refeição. Sim, ainda mais eles que acordam cedo. Acordam cedo e tal. O que seria legal, Mari, para essa colação? Então, na colação, normalmente a gente come um pouquinho menos, porque é só um lanchinho que a gente vai anteceder o almoço, né? Você tem que pensar em alguma coisa prática, porque provavelmente você vai trazer para o Logos. Então, você pode trazer um pouquinho de castanha, daqueles nuts que já vem pronto, sabe? Na Casas Pedro. Fruta também, de novo. Algumas barrinhas de cereais. Só que barrinha de cereal, é muito importante você ler o rótulo, porque tem algumas barrinhas que é só... Só glicose. Que é só exatamente, é só açúcar. Tem algumas barrinhas até de proteína, que é interessante. Se tiver oportunidade também de trazer um pãozinho, não tem muita diferença, na verdade, entre o café da manhã e a colação. É que normalmente a gente vai comer um pouquinho menos, mas sempre lembrando disso, que as fibras para dar saciedade, tem a proteína também, que a gente não pode esquecer de colocar ali também. Então, acho que é basicamente isso. E fracionando bastante a nossa alimentação por conta daquilo que eu falei, das variações dos nossos hormônios e tal, para a gente conseguir ter bastante energia. Eu vejo isso como uma grande falta. Na minha época de vestibular, eu não sentia muita fome. Então, eu chegava em casa e estudava, eu só ia jantar. Não comia, eu só comia, sei lá, às vezes eu comia uma caixa de bis, para não dizer que eu não comia nada. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, isso atrapalha totalmente o nosso rendimento. Além do mais, que foi um ano que eu emagreci muito. E tem gente que faz ao contrário, que às vezes ganha muito peso porque compensa. Ansiedade, Por conta da ansiedade. A gente... A ansiedade ela tem os dois efeitos. Ela pode fazer você emagrecer muito ou você ganhar muito peso, né? Sim, totalmente. Você dividiu a tua apresentação em 3 grandes tópicos, né? Sono, e eu achei muito bacana. Até casou com um vídeo que eu gravei no ano passado, falando da importância do sono, Mari. Existem estudos que mostram que quando você, especialmente na área de exatas, quando você dorme com um problema na cabeça e tem uma boa noite de sono, uma noite restauradora, geralmente você acorda com a resolução do problema. Muito interessante. Muito legal. Né? Porque durante o sono, a mente teve como elaborar aquele problema, pensar nas soluções daquele problema, e como se fosse algo incrível, você acordou com a solução daquilo. Então, e você falou da questão da energia, né? Isso. A energia que é tão João, importante. deixa eu só fazer um pequeno parênteses, só para completar esse assunto do sono, Claro. que aí a gente fecha o do Claro. sono. Só para a gente falar de estratégias nutricionais ou do que fazer e do que não fazer. Só para deixar, eu quero que seja algo muito prático para eles, que não fique só nessa teoria, é bom, não é, não sei o quê. A primeira coisa que eu queria falar é a questão do café, que eu até gostaria, depois a gente volta, ele vai perguntar, tem várias perguntinhas muito legais, mas essa questão do café. Café preto, você diz, o café mesmo, né? Sim, café preto ou bebida. cafeína, que eu sei que tem gente que toma esses pré-treinos até para estudar, mas depois a gente comenta sobre isso. Primeiro que o café ele tem maior atuação de manhã, ele tem maior eficácia de manhã. Então, às vezes, quando a gente vai tomar o café depois, mais tarde, isso pode acabar atrapalhando o nosso sono. Mas isso é uma coisa muito pessoal, porque o café, a gente tem diferentes genes de receptor para o café. A cafeína é um suplemento muito individual, porque às vezes ele atua, você tem muito receptor para cafeína. Eu não tenho. Interessante. Então, a gente chama de metabolização rápida e lenta. Então, quem tem uma metabolização rápida, às vezes, da cafeína, ela vai ter aqueles efeitos super na hora, então você vai ficar ligado naquela hora que você tomou a cafeína, 1 hora, 2 horas, e depois acabou. Se você tem uma metabolização lenta da cafeína, você pode ter insônia de noite, você pode ficar... Vai tudo para de noite, vai tudo atrapalhar o seu sono. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que pensar, poxa, faz um teste. No dia você diminui o café ou coloca só de manhã e vê se você tem uma noite melhor. Então, isso é um primeiro conselho. O segundo conselho que eu andei vendo
que também são estudos bastante atuais, é a questão de um carboidrato simples ou de alto índice glicêmico, que a gente chama. O que é alto índice glicêmico? Que ele vai ter alta velocidade de absorção no seu sangue, que eu acabei já falando um pouquinho aqui. Então, o que é? É do tipo mel, um carboidrato simples, do tipo arroz, macarrão, essas massas, assim, eles têm um carboidrato de alto índice glicêmico. É interessante a gente fazer a nossa última refeição do tipo... Eu me perdi um pouquinho. O mel é bom ou ruim? Né? O mel é bom. O mel é bom. O mel é bom para esse quesito. Quando a gente toma ou a gente come, ingere isso um pouquinho antes da gente dormir, 2 horas, 3 horas antes da gente dormir, vai aumentar um pouco a nossa insulina. O que a insulina faz? Ela ajuda na passagem do triptofano, que é um aminoácido. Então você também tem que ter uma alimentação proteica antes de dormir. Esse triptofano, ele vai ajudar na formação da serotonina. A formação da serotonina vai ajudar na formação da melatonina. Então, se você tem uma insulina um pouquinho mais alta, você ajuda com esse tipo de carboidrato antes de dormir, tem uma alimentação proteica, você vai facilitar a formação da melatonina no final das contas. Que fantástico isso, a explicação muito didática, que legal. Parabéns, Mari. Obrigada. Então, é uma das coisas, assim, bem interessantes de se fazer. A gente também tem algumas coisas também para deixar a gente mais calmo, do tipo chá de camomila, passiflora, melissa. Aí você que não consegue são dormir. Fitoterápicos, hein, gente? A gente está falando de chá aqui, coisa natural. Tá? Isso, que nutricionista pode receitar até sem ter o curso de fitoterapia. Isso. Realmente é uma coisa natural. Então tem essa parte dos chás que eu recomendo bastante. A outra coisa também, mas são estudos mais preliminares, que tem 3 alimentos que tem estudado mais. O primeiro é o kiwi. Olha só. Porque ele tem fitomelatonina. Que barato. Então... E é uma fruta deliciosa. É uma fruta gostosinha de você tomar, de você comer, quer dizer, eu falei tomar porque eu pensei num batido. Shake, né? Eu pensei no shake de kiwi. Então você pode tá consumindo mais ou menos 1 unidade, 2 unidades antes de dormir. Tem também a cereja, tem estudos com... tart cherry que a gente chama porque é lá fora, mas às vezes fazer um suquinho de cereja é um pouquinho mais caro, mas assim, tem gente que, enfim, que pode fazer. Então, consumir também antes de dormir. Ele ajuda também na recuperação muscular, mas, enfim, nada a ver. Então, ele também é importante no sono, porque ele também ajuda nessa produção de melatonina. Então, acho que são esses 2, basicamente. Também tem... eu ia falar da aveia, mas a aveia é mais interessante para outras coisas. Legal, gente. Dicas de ouro em relação ao sono. Acho que é muita informação. Então, é legal vocês depois darem um playback aí, assistirem novamente, tá? Isso. Vamos fazer uma pausa aqui rápida, porque é muito assunto maneiro para falar com a Mari. A gente vai organizar agora o segundo bloco da nosso bate-papo. Enquanto isso, você vai recapitulando aí na tua cabeça, vai pensando logo na sua estratégia para café da manhã, na sua estratégia para ter uma boa noite de sono. E a gente já volta. VaptVupt, são só 2 minutinhos, tá bom? Valeu!